O Revista Brasil TVT conversa agora com Arthur Quioro, que é médico sanitarista e que foi ministro da Saúde no governo da presidenta Dilma Rousseff. Boa noite, Quioro, seja muito bem-vindo. Boa noite, prazer imenso retornar ao programa e poder dialogar com todos vocês. Prazer é todo nosso, Quioro. Quioro, como eu falei aqui na minha introdução, o Brasil já começou aí a vacinar seus grupos prioritários, né? Mas tem um grande dilema, né, Quioro? Essas vacinas chegarão para todo mundo? Em que pé que nós estamos nessa questão? Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também para os ouvintes da Rádio Brasil Atual, como é que nós estamos encarando essa situação? Porque tem uma questão aí de fornecimento de vacinas, de capacidade dos laboratórios, a questão do governo federal aqui com o Instituto Butantan, que não sabe se vai adquirir novas vacinas. Traz para a gente um panorama, por favor, Quioro. Olha, em primeiro lugar, a vacina é a notícia boa, alvissareira, almejada por todos nós, né? Por todas as famílias que perderam seus entes queridos, por todos aqueles que temem pela vida, pela saúde e pela própria recuperação de uma certa normalidade da vida. Entretanto, todos nós, desde o ano passado, já sabíamos que o mundo teria uma enorme dificuldade para produzir 16 bilhões de doses de vacina, né? Já que são necessárias 2 doses por pessoa, para a gente conseguir ter uma vacinação em escala global. No nosso caso específico, a situação é dramática, é trágica. No que diz respeito às vacinas, nós estamos reproduzindo, vendo a reprodução dos mesmos problemas que nós estamos enfrentando desde o início da pandemia, né? Quando faltou equipamentos de proteção individual, faltaram testes, faltaram respiradores, leitos de UTI, depois chegou a sobrar teste armazenado em Guarulhos, no galpão do Ministério da Saúde, uma descoordenação, uma bagunça, depois medicamentos para intubação de pacientes graves, até o ponto de chegar a faltar oxigênio, que levou muita gente a morrer, o que é uma situação criminosa, absurda, inaceitável. No que diz respeito às vacinas, essa mesma postura negacionista, essa mesma incompetência, descompromisso, que tem também um elemento econômico, né, da lógica de preservação do teto de gastos, né, fez com que o governo Bolsonaro, equivocadamente, né, mas assim, num erro crasso, apostasse numa única vacina. O tempo inteiro eles acharam que com a vacina da AstraZeneca, produzido por em parceria com um excelente laboratório, que é a nossa Fiocruz, esse não é o problema, mas jamais poderia ter colocado para um país superpopuloso como é o nosso, todas as fichas em apenas um produtor. Desdenhou da capacidade do Instituto Butantan e da sua parceira, né, para produzir a Coronavac, não foi atrás de outras vacinas, como é o caso da vacina da Pfizer, da Moderna, da Janssen ou da vacina disponibilizada pela Rússia, a Sputnik V, sequer utilizou, veja, isso é criminoso, todo o potencial que nós poderíamos ter utilizado, o fundo mobilizado pela Organização Mundial de Saúde e pela Unicef, chamado COVAX, que nós poderíamos ter garantido só neste fundo prioridade para obter 85 milhões de vacinas, ou seja, a possibilidade de vacinar sendo a nossa população, todos os profissionais de saúde e mais todos os idosos com mais de 70 anos de idade. Então, assim, essa é a nossa tragédia. O que é o resultado disso? Eu acho que é super importante colocar. Enquanto a maior parte dos países, de forma organizada, coerente, sem politização do tema da vacina, sem essa dimensão ideológica mesquinha, tacanha, conseguirão, muito provavelmente, já atingir 70% de cobertura vacinal, ou seja, a meta programada para a proteção coletiva. Vamos lembrar que quando a gente toma vacina, a gente consegue proteção individual, mas proteger coletivamente, interromper a cadeia de transmissão do Covid-19, do coronavírus, nós só vamos conseguir quando atingirmos o patamar de 70%. Enquanto esses países conseguirão isso no segundo semestre, se nós não tivermos um grande freio de arrumação, uma grande reorganização da casa, uma política séria, né, de aquisição de vacinas, até porque o nosso problema não é a falta de capacidade de distribuição, é garantir que essas vacinas cheguem para os estados e para os municípios,
para que os profissionais de saúde possam vacinar o povo brasileiro, nós só conseguiremos vacinar, veja, atingir 70%, no segundo semestre de 2022. Ou seja, o Brasil vai para o fim da fila e isso será uma tragédia social, econômica, política, sanitária, humanitária sem precedentes. O que eu quero dizer é que enquanto todo mundo vai voltando à normalidade, nós estamos no fim da fila, da fila da esperança, para conseguir controlar a Covid entre nós. Ô, ministro, a gente não esperava que a gente fosse encarar mais uma lambança desse governo no que diz respeito ao gerenciamento da pandemia. Mais de 10 dias para cá, eu acho que o Brasil inteiro ficou chocado com o desarranjo diplomático que o Brasil atingiu, a ponto de não conseguir nem mesmo negociar insumos com a China, o maior produtor, ou com a Índia, com quem o Brasil, em teoria, teria uma relação de governo alinhado ideologicamente. Uma lambança completa, ministro. E eu tenho uma curiosidade jornalística de bastidor que eu acredito que o Brasil inteiro tenha nesse momento. A gente pensava, ministro, que na esplanada dos ministérios, ali em Brasília, um ministro podia circular, vai numa embaixada, conversa com o parceiro, faz o seu trabalho com a rede que está em volta, e descobrimos que no governo Jair Bolsonaro, ministros foram até mesmo desautorizados a conversar com autoridades chinesas para falar sobre vacina. Isso é só um exemplo desse descalabro diplomático que a gente está vivendo. Eu queria saber do senhor, ministro, faz algum sentido um presidente interferir dessa forma na tentativa de negociação de um ministério, de uma equipe que está tentando fazer o seu trabalho? Porque para a gente que está de fora, ministro, eu pergunto porque o senhor já esteve lá dentro. Parece muito esquisito tudo isso. Não, é impossível, né? Veja, um ministro, vou pegar especificamente o Ministério da Saúde, mas isso vale para cada pasta. Um ministério que não tem autonomia para fazer a coordenação nacional de um sistema que, por definição constitucional, ele é interfederativo, ou seja, ele é obrigado o tempo inteiro a dialogar com os municípios e com os estados, com os prefeitos, com os governadores, com os secretários municipais e estaduais. Até porque, gente, o Ministério não executa. Vamos dar o exemplo da vacinação. Quem vai vacinar as pessoas são as prefeituras. Quem vai garantir a distribuição, fazer essas vacinas chegarem nos municípios são os governos estaduais. Quer dizer, o Sistema Único de Saúde, ele exige a articulação entre municípios, estados e União. E o governo federal, o Ministério da Saúde, tem um papel essencial. Desde o começo da pandemia, aliás, desde antes, né, quando o governo Bolsonaro se estabeleceu, a gente já vinha dizendo, este governo quebra o pacto federativo. Esse governo quebra as políticas públicas e a lógica prevista na Constituição. Então, ele é um grande atravessador, um grande entrave para a construção das soluções. Por quê? Porque nós estamos à deriva, nós estamos sem coordenação. Do mesmo jeito que ele não consegue produzir um papel de coordenação interna, ele destruiu uma história maravilhosa, respeitada, de diplomacia na saúde, que foi construída há décadas pelos ministros da Saúde e pelos nossos embaixadores do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. Veja, um movimento muito bem construído. Eu quero lembrar que foi graças à iniciativa do Brasil e da China, né, que a Organização Mundial de Saúde foi criada em 1949. Um brasileiro dirigiu a OMS por mais de 20 anos. Eu fui a 2 Assembleias Mundiais de Saúde representando o Brasil. O Brasil sempre foi o líder regional. Hoje nós estamos escanteados. Hoje o Chile e a Costa Rica ocuparam esse espaço de interlocução. O Brasil, por conta da vacinação, por conta da Fiocruz, do Instituto Butantan, do Ministério da Saúde, por conta do Programa Nacional de AIDS, por conta do nosso esforço na área de aleitamento materno, por conta da nossa solidariedade internacional, sempre fomos muito respeitados. Hoje, nós viramos um pária internacional. Veja, quando nós não aceitamos participar ou só entramos no COVAX Facility, empurrados pela pressão do Congresso Nacional, graças ao Congresso Nacional, a bancada de oposição liderada pelo PT na Câmara e no Senado, né? Só por isso que nós entramos, porque se dependesse do governo Bolsonaro, era para atender uma ordem mesquinha, um comando que vinha do governo Trump. Os Estados Unidos também ficou de fora do COVAX Facility. E qual que era a lógica? É porque nós não podíamos participar de coisas que tinham países comunistas,
que nós não podíamos participar de um esforço liderado pela Unicef e pela OMS para garantir vacina para os países pobres, para os países muito pequenos. Vou dar um exemplo. Aqui na América do Sul, a Bolívia era um país que receberia gratuitamente as vacinas do fundo, porque não tem condições de pagar. Alguns países africanos, algumas poucas ilhas na América Central, né? Isso faz parte de uma dinâmica de solidariedade internacional que o Brasil abdicou. Então, assim, esta política estreita, míope, absolutamente retrógrada do Bolsonaro, do Ernesto Araújo e de um comando no Ministério que aceitou ficar à frente da pasta sem ter autonomia sequer para dialogar com governadores, com secretários estaduais. Vamos dar o exemplo da Coronavac, né? Acordo assinado, o Bolsonaro manda rasgar, volta atrás, depois só tem a única vacina que está disponível, volta atrás de novo. Quer dizer, é um desastre. Então, no momento em que a própria produção internacional de vacinas não dá conta de atender todo o mercado internacional, fica fácil de entender porque um país que já tem mais relações respeitosas, solidárias, é colocado no fim da fila. Vejam, o que a gente viveu com a Índia foi um verdadeiro papelão, um verdadeiro mico diplomático e humanitário, né? Agora, que mensagem passa o Brasil para o exterior quando deixa o seu povo morrer sem oxigênio? Que mensagem? Então nós estamos pagando, o povo brasileiro está pagando um preço altíssimo, né, deste criminoso que está à frente do comando do nosso país e que tem urgentemente despojado através do impeachment, né, que respeite a regra do jogo, mas que afaste essa criatura tão nefasta para a saúde, para a vida e para o futuro do nosso país. Chioro, eu quero abordar contigo agora essa questão das novas variantes do novo coronavírus. Para a população que está em casa, o que significa saber que existem novas variantes do coronavírus circulando pelo país? Ou seja, nós temos variantes novas no Reino Unido, África do Sul e aqui no Brasil, lá no Amazonas. Traz para a gente alguns esclarecimentos, porque a população fica perdida, né? A população que é leiga, não tem conhecimento. Isso é normal, não é normal em momentos de pandemia? O que você pode falar para a gente? Bom, vamos lá então. Eu vou tentar ser mais didático possível, porque esse é um tema que vende muito jornal, as pessoas ficam muito curiosas, e aí aparece um cientista falando da variante, deixa todo mundo, né, muito amedrontado, e são situações desafiadoras. Não só o coronavírus, mas os vírus, os micro-organismos, tendem a fazer uma variação, ou seja, é uma forma da natureza tentar sobreviver, né? Faz parte das leis da biologia, das leis da matéria. Então, a gente está ali vivendo uma situação de a existência, já desde o início da pandemia, de inúmeras variações, inclusive aqui no Brasil, né? A gente parece que a primeira variação que aconteceu é essa, na região norte, em Manaus, né? Ou que é a chamada P2, né? Ou a variação P1, que foi identificada no Rio de Janeiro, também já, de alguma maneira, já se alastrou pelo território nacional. Existem mais de 20 variações já identificadas no Brasil. E o nosso problema é que a gente tem uma capacidade de monitoramento genômico muito baixa perto de outros países, né? Se a gente estivesse fazendo uma epidemiologia virológica, né? Se a gente pudesse fazer um monitoramento, nós teríamos uma tendência de compreender com mais exatidão o que está acontecendo. Então, é muito interessante. Tem gente aí que não entende muito da coisa e que vai para a imprensa e começa a dizer: nós vamos viver uma mega epidemia por conta da variação da cepa. Estamos vivendo uma mega epidemia porque não estamos fazendo a lição de casa. Não há ainda comprovação científica de que essa variação, por exemplo, da P2, que está na região norte, ela é capaz de produzir casos mais graves. Não há comprovação científica de que as vacinas hoje disponíveis não sejam sensíveis, com capacidade de proteger imunologicamente as pessoas que tiverem contato com essas cepas de vírus. Aparentemente, elas produzem sim mais casos, aumentam a transmissibilidade, né? Mas, de qualquer maneira, são eventos que os cientistas vão acompanhando, vão monitorando, e mesmo mudanças no perfil da vacina que sejam necessários, são potencialmente desenvolvíveis, e há tudo que se leva a crer é que nós temos capacidade, né, de compreender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, garantir que a vacinação proteja contra essas variações. Mas veja, o que não se diz
porque é mais legal, dá mais ibope falar que tem uma cepa nova, e de fato tem, né? Essa cepa identificada, a P2, por exemplo, ela começa a ser identificada em novembro e explode a partir de dezembro, janeiro, e começa a se alastrar por conta da saída de pessoas enfermas da região norte vindo para a região sul, sudeste, nordeste, procurando os serviços de saúde. Mas da mesma forma que a P1, que aparece em meados de outubro, identificado em outubro no Rio de Janeiro, se alastra para a região sul, para outras regiões, também pelo mecanismo de mobilização da população. Mas o que é mais importante compreender são as circunstâncias que permitem que haja essa explosão de casos. No fundo, mais do que a variação genética, a variação da cepa do coronavírus, o que está por trás da explosão do número de casos foi a não observação das medidas de isolamento social no período pré-eleitoral, quando o Brasil entrou num grande, vamos lá, deixa essas coisas para lá. Foi a postura criminosa do governo de não estabelecer, dos governos de maneira geral, municipais, estaduais e federal, de não estabelecer medidas importantes de aumento das medidas de isolamento social, de lockdown em determinadas regiões. Foi o grande falta de sensibilidade, de cumprimento das medidas durante o Natal e o Ano Novo. Eu acho que numa entrevista anterior para vocês, tinha dito o seguinte: a gente já esperava que isso ocorresse depois do Carnaval, com a chegada do outono e do inverno. Era ali que a gente esperava que nós teríamos novamente a explosão do número de casos, até porque a vacina não chegaria a tempo para trazer a proteção desejada, isso já estava desenhado. Infelizmente, o período eleitoral e depois o Natal e o Ano Novo já antecipou este quadro que nos leva a uma situação de retorno, a situação grave que nós vivemos em junho, julho, agosto, setembro, e que tende a ser mais grave ainda do que a situação observada no meio do ano passado. Portanto, com a chegada do Carnaval, se nós não tivermos medidas importantes de adesão por parte da sociedade, de governantes que tenham coragem de contrariar os interesses econômicos e colocar em prática medidas importantes, e isso significa garantir para a população carente auxílio emergencial, significa ajudar os pequenos e médios empresários, os microempresários a sustentarem seus negócios. Não adianta só falar para os caras fecha o negócio, muito menos essa postura criminosa do Bolsonaro, dizendo que a Covid só pega os velhinhos e os doentes e, portanto, vamos tocar a vida normalmente. Essa é a postura mais criminosa que nós podemos ter. Eu queria trazer essa dimensão, porque se o debate vai antes, parece que o problema é inexorável que nós vamos ter o aumento do número de casos. É inexorável porque nós não estamos adotando as medidas que precisam ser adotadas, que são as medidas não medicalizantes e a vacinação num ritmo mais acelerado, mais garantido de vacina, mais compacto. É possível isso? Eu quero só dar um exemplo. Quando nós tivemos, em 2009 e 2010, a epidemia de H1N1, né, em 3 meses o Brasil foi capaz de vacinar 80 milhões de pessoas. E isso mudou o curso da epidemia de H1N1 no Brasil. Portanto, não nos falta, 10, 12 anos depois, capacidade técnica. O que falta é vergonha na cara desse governo, competência, compromisso com a população, garantia da chegada das vacinas para que a gente possa avançar na solução do problema. Ô, ministro, muito interessante o que o senhor cita sobre esse repique que a gente está vivendo, porque eu acho que nem todo mundo entende o mecanismo de funcionamento da propagação mesmo, e nem é obrigado, porque as pessoas não são da área de saúde, elas estão vivendo a vida delas e tentando sobreviver. Mas é muito importante a gente deixar claro que nós estamos sim vivendo o efeito dominó do 7 de setembro, do 12 de outubro, das eleições, agora das festas de fim de ano, das praias lotadas e de todo e qualquer desrespeito às medidas de prevenção. Não tem como negar isso, né, ministro? Não, não tem. Os dados são muito claros, né? E a gente observa isso monitorando o chamado RT, a taxa de transmissão da doença, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo muito claro que desmonta os argumentos absurdos do presidente Bolsonaro, aliás, vomitados à exaustão. Vejam, os governos europeus enrijeceram a adoção das medidas de isolamento. Vários governos chegaram, inclusive, a fazer lockdown.
para enfrentar o aumento. Eles tiveram, nas 2 últimas semanas, uma taxa de transmissão, o número de novos casos, menos 6%. No Brasil, nós tivemos mais 21%, no mesmo período, né? Ou seja, não há mais dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma do ponto de vista científico, de que a adoção das medidas de isolamento durante 3, 4 semanas são decisivas para derrubar a taxa de transmissão para baixo de 1. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, na região amazônica, a cada 100 pacientes estão transmitindo para 170. Depois isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, se não faz o isolamento, se não identifica os casos, mesmo assintomáticos, e os coloca em isolamento. Eu estou me referindo, inclusive, a jovens, as pessoas que não estão sentindo os sintomas da doença, ou que os sintomas são muito fraquinhos, elas precisam ficar os 14 dias isoladas. Por quê? Porque é desta forma que interrompe. Agora, para que elas fiquem 14 dias isoladas das suas casas, mesmo sem internação, nós precisamos ter o cuidado da atenção primária, identificando esses casos, testando as pessoas, fazendo a orientação, fechando as áreas que produzem aglomeração. Vejam, nós temos relatos, por exemplo, lá da cidade de Manaus, né, que nas festas do final do ano foram várias festas com 800 pessoas, 2.000 pessoas. Tá? Quer dizer, com este grau de descompromisso por uma parte da sociedade e, ao mesmo tempo, falta de exercício do poder da autoridade sanitária, de impedir que isso aconteça, me refiro aí aos governos municipais, estaduais e ao próprio governo federal, fica muito difícil, né? Eu não estou aqui me referindo ao cidadão que é obrigado a pegar transporte coletivo para sobreviver, que precisa trazer o recurso do dia a dia. Eu estou me referindo a uma parte da sociedade, né, que é alimentada pelas fake news, por essa postura irresponsável do presidente da República, porque, veja, ele faz um discurso que é extremamente danoso. Ele destrói as medidas de enfrentamento e joga trabalhadores, empresários, microempresários, etc., desempregados, contra aqueles que defendem as medidas sanitárias. Quando, no fundo, o que o governo tem que fazer é garantir que essas medidas sanitárias sejam implementadas e, ao mesmo tempo, utilizar o orçamento, utilizar os recursos, emitir recursos, como estão fazendo, inclusive, países capitalistas de ponta. O Biden acabou de anunciar 1,9 trilhões de dólares emergencial para a reativação da economia, para a proteção do emprego, para auxílio emergencial. O governo Bolsonaro continua refém dessa elite financeira, não tem outro nome, comandada pelo Guedes, tá certo? Fazendo da nossa vida uma ciranda. Nós estabelecemos objetivamente um governo necropolítico, um governo onde a vida não vale nada, né? Um governo do salve-se quem puder. E quer ver qual é a maior expressão disso? Quando o governo concorda com esta absurda proposta de uma parte dos empresários, tá certo? De privatizar, de permitir, né, que quem tem dinheiro compre vacina e quem não tem, fique esperando. Isso é tão absurdo que as próprias indústrias produtoras de vacina rechaçaram essa proposta, que não tem nenhum fundamento ético, não tem nenhum fundamento moral, não tem nenhum fundamento técnico. É um verdadeiro desastre, mas que escancara a face do que é o capitalismo brasileiro, o que é a face nojenta da elite brasileira. Perfeito. Chioro, obrigado pela gentileza de trazer esses esclarecimentos tão preciosos aqui para os nossos telespectadores e também ouvintes da Brasil Atual. Espero que a população brasileira entenda da gravidade. Se quem puder ficar em casa, fique em casa para se preservar e preservar o entorno de onde você mora. Enfim, espero falar contigo numa próxima oportunidade. Obrigado, boa noite. Um grande abraço, até uma próxima.